E eu queria saber, Dani, se tem alguma fase dessas todas que você explicou, que vocês atuam mais perto do paciente ou que vocês focam mais do que outras? Porque provavelmente vocês estão ali lidando, né, com todos esses momentos, mas existe uma fase que você, por exemplo, a do diagnóstico, será que não é essa fase que o psicólogo vai atuar com mais foco? Ou na fase mais final, paliativa? Como que é isso no dia a dia de vocês? Tem uma fase de maior foco? Eu diria que não necessariamente, né? Acho que vai variar muito do próprio paciente. Então, sim, ali no momento do diagnóstico, que pode acontecer a negação, ou talvez já a revolta, ou talvez já a aceitação, como você comentava antes também, vai variar muito de onde é o momento que o paciente apresenta uma maior angústia. Então, talvez para alguns seja naquele momento inicial, de realmente negar aquela possibilidade do diagnóstico, de se sentir mais angustiado realmente, apresentar um sofrimento psíquico mais importante. Então, eu diria que varia, mas pensando aí a partir das 5 fases, como eu comentava há pouco, o que eu afirmaria é que talvez no momento de raiva fosse onde a gente tivesse uma atuação um pouquinho menor, digamos assim, no sentido de que dá a impressão, talvez na equipe isso surja mais, de que no momento que o paciente está se expressando ali com uma revolta, está com uma fala um pouco mais agressiva, que é um momento onde a gente tem que fazer ele ficar tranquilo, né, bem, sem ali de alguma forma se manifestar diante de alguma proposta, de alguma conduta. E não, é um momento onde ele precisa assim expressar o que está sentindo. Então, talvez nesse momento seja uma fase onde nós nos preocupemos menos, bem entre aspas, porque a gente percebe que o paciente está conseguindo se expressar. Claro que a gente precisa atuar também aí para conseguir auxiliá-lo na melhor forma de expressar isso que ele está sentindo, de uma forma que ele não se prejudique, que consiga interagir de uma forma mais harmoniosa com a equipe, visando ao próprio cuidado, mas de modo geral vai variar bastante de cada paciente. E de acordo com os espaços que vão surgindo para a nossa atuação também. Então, às vezes, ali no momento de negação, é uma fase que se dá de forma mais rápida para aquele paciente, mas quando vem o momento chamado de depressão, a gente tem um espaço melhor para a nossa atuação, a gente consegue trabalhar mais com o paciente questões sobre como ele vai se reorganizar diante da vida, o que, que ele está pensando sobre esse novo momento. Pode ser que aí, nesse contexto, surja um espaço maior para nós atuarmos. Então, varia também com o espaço que vai surgindo. Às vezes, nesse momento de negação, é quando o paciente está, de alguma forma, ressignificando a própria identidade. Antes, um homem ativo, com ali uma determinada imagem física, com várias funções, o provedor da casa. E aí, a partir do diagnóstico, vem essa negação, porque como que ele vai ser o provedor, como que ele vai manter a rotina do jeito que era, a imagem vai sofrer alterações, como que se lida com isso? Talvez aí, para essa pessoa, seja o momento em que nós vamos atuar de uma forma ainda mais intensa. Talvez não, esse momento para essa pessoa seja de um ajuste mais tranquilo e justamente lá mais para frente, na aceitação, quando a pessoa está pensando em alguns encaminhamentos mais práticos, em como fazer ali na prática algumas mudanças de papéis, é que nós vamos auxiliar mais de perto nesse momento de ressignificação já diante de um outro contexto, né? Quando a pessoa já se reconhece enquanto paciente oncológico. Então, de modo geral, eu diria que vai variar muito de acordo com o paciente e com o espaço também que nós vamos encontrando para atuar, porque a nossa presença não pode ser algo ali imposto. É de acordo também com, A necessidade, né? sim, e com o momento que o paciente se sente à vontade para tal. Às vezes tem muitos conteúdos que podem ser trabalhados, mas se o paciente não se sente tão à vontade ainda naquele momento, forçá-lo a falar sobre determinadas questões vai colocá-lo em uma situação de angústia, de sofrimento ainda maior. Então, nós vamos lidando também com isso, em reconhecer o espaço possível para trabalhar, respeitando também a individualidade do paciente. A gente pensando do ponto de vista do profissional, no caso, o psicólogo, na atuação com o paciente, família ou equipe. E é muito importante, só reforçando o que a Dani falou agora ao final, a gente ter, aí é feeling, né, que a gente fala que é o tato ou o manejo do profissional, do psicólogo,
em perceber a disponibilidade da pessoa que está do outro lado em receber o nosso suporte. Então, a gente explica o motivo do porquê que a gente está ali, ou beira-leito ou ambulatorial, solicitação, encaminhamento, enfim. E o paciente, ele tem a escolha de aceitar ou não. E a gente deixa muito claro que não há nenhum problema na recusa do nosso atendimento. A gente orienta o paciente como funciona o serviço de psicologia, quando ele se sentir confortável, como acionar. Então, é exatamente o que a Dani falou, é uma forma muito respeitosa. A gente se apresenta, a gente oferece o serviço, mas não é algo obrigatório. Então, tiveram casos, vários casos, em que os pacientes recusaram, e eles falaram assim, Agnes, eu já fiz terapia, eu sei o quanto é importante, mas neste momento tá muito dolorido e eu não vou conseguir fazer terapia. Eu sei que é fundamental, porque ele tinha acabado de receber uma recidiva, um diagnóstico de uma recidiva. E ele estava muito fragilizado, muito sensibilizado. Apesar da ciência, do ponto de vista racional, de saber que a psicoterapia seria essencial nesse momento, não estava ali Conectado. exatamente, não estava ali disponível para receber, né, o suporte. Então, eu respeitei, expliquei sobre o serviço e foi isso.